lembrei, que foi quando foi falado ontem, que às vezes a dracma perdida, ela é dentro da sua casa, às vezes a sua comunhão com o seu esposo, né? A sua comunhão com a sua família. É uma dracma que nós perdemos, muitas vezes, né? E ontem isso foi dito, se não me engano, de manhã, e quando foi à noite foi repetido através da preletora. Muita coisa que a preletora ontem estava falando, né, à noite, de manhã foi dito, sabe? Parecia que ela estava aqui do nosso lado. Então, assim, às vezes a gente olha só para o lado espiritual, né? Dentro da igreja, mas tem lares que são destruídos pelo inimigo, né? São completamente destruídos pelo adversário e a gente muitas das vezes fica desapercebido. É uma dracma que se perdeu, é uma dracma que está se perdendo e às vezes você não está percebendo, né? Mas que nós viemos nessa noite perguntar mesmo para o Senhor aonde é que, se a gente não está percebendo, que Ele traga a nossa memória, aonde é que ela está se perdendo. E se for a comunhão dentro da sua casa, que o Senhor ele venha te dar estratégia, que o Senhor ele venha te ajudar a reencontrar aquilo que se perdeu. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor está falando com cada um de nós aqui nessa noite, cada um da maneira que precisa ouvir, né? Às vezes a palavra vai servir para mim de uma forma, para você vai servir de outra, mas o Senhor está falando com todos, amém? Então nessa noite nós vamos já passar para a palavra, amém? Glória a Deus. A Fernanda está acostumada, você não está nem nervosa. Ela é uma pessoa assim, muito alta, tenho certeza que todo mundo entendeu, sabe que ela é muito alta. E aí está chamando ela aqui nessa noite, e a nossa irmã Márcia para estar clamando por ela. Ela está muito calma, gente, ela é tranquila. Muito calma, ela não está nervosa, ela está acostumada, ela nem fica nervosa. Ela não treme, ela não fica vermelha, ela não fica, ela tem uma mancha vermelha nela, ela está boazinha, ela está calma. Eu tenho brincado com elas que eu falo para elas, eu não estou nervosa. Eu não estou nervosa, eu tô calma. Falo para elas, eu não estou precisando de Rivotril, eu estou calma. Vamos orar nesse momento. Senhor, Deus e Pai, louvado seja o nome, Senhor, por mais um dia de vida. Louvado seja o nome, Senhor, porque até aqui tu tem me sustentado. Obrigado, Senhor, por esse converso tão maravilhoso, Pai. Ó Pai, agora eu quero entregar a vida da Caroline nas tuas mãos. Ó Pai, que ela venha falar daquilo que tu já registrou o coração dela, que tu já palestrou com ela durante esses dias, ó Deus. Que ela possa passar para a igreja e que cada um possa cair, ser uma terra fértil, aonde vai cair a semente, onde vai germinar e dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus, coloca ela nas suas mãos. Que seja, Senhor, a sua boca através da vida da Carol neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou super tranquila. Quem consegue enxergar, deve ver que eu estou cheia de mancha vermelha. A minha líder deixou essa responsabilidade na minha mão. E eu fiquei bem nervosa, né? Porque é a primeira vez que eu estou pregando em um congresso. E como a Márcia orou aqui, Deus ele realmente já vem falando comigo há alguns dias sobre esse tema e sobre o que eu devo pregar. E já aviso que talvez aquilo que eu vou falar não seja aquilo que você queira ouvir. Já deixo avisado. Nós já tivemos uma pregação ontem, que foi bem direcionada, mas aquilo que Deus me deu para hoje vai por um caminho um pouquinho diferente. E eu estava até um pouco temerosa em relação a isso, mas hoje de manhã na EBD o pastor confirmou. Através de uma fala dele, ele confirmou aquilo que Deus já tinha falado, já vinha falando comigo, que ele queria
fosse falado hoje. E também já digo que, por mais que seja um congresso de mulheres, né, organizado pelas mulheres, mas a palavra, assim como a de ontem também, né, mas a palavra é para todos. E eu peço para que os irmãos abram lá em Lucas 15. Hoje nós vamos passar por algumas partes da Bíblia. Vamos iniciar lá em Lucas 15, que é o nosso tema. Amém? Lá no primeiro versículo, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus, né? Ouviu Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E agora no 8, já começa assim. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quis iniciar lendo desde o primeiro, porque o versículo 8 ele já começa com ou. Então ele já começa no meio do caminho, né? Ou seja, a parábola da dracma perdida, ela não está isolada. Ela vem logo após a história da ovelha perdida. E aí nós vamos ver o porquê que Jesus ele fala essas duas parábolas, né? E logo em seguida ele vem contando a história também do filho pródigo. Só que antes de passarmos para essa explicação, nós vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar em uma história que nós já conhecemos. Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Criou também a humanidade. E a única responsabilidade da humanidade era obedecer ao Senhor. Essa era a ordem dada. O Senhor ele coloca várias árvores ali naquele jardim. E diz que eles poderiam comer de quase tudo, menos de uma árvore específica. E a única coisa que o homem e a mulher, Adão e Eva, não poderiam fazer foi justamente aquilo que eles fizeram. Eles pecaram contra o Senhor. Eles infringiram uma lei, uma ordem. Eles desobedeceram aquilo que o Senhor tinha ordenado. E nós sabemos que por conta disso, nós tivemos consequências. O pecado, ele entrou no mundo. Justamente por causa de Adão. O pecado, ele entra no mundo. E aí nós vemos lá em Gênesis várias consequências para o homem, para a mulher e para a serpente. Só que lá mesmo, no jardim do Éden, Deus ele já deixa uma promessa de que ele enviaria alguém. E esse alguém seria justamente o resgatador. Seria justamente aquele que nos daria a oportunidade de retornarmos a esse jardim.
Todos sabem de quem eu estou falando. Várias foram as promessas, várias foram as profecias da vinda do Messias. Então nós sabemos que Jesus ele veio com uma missão para essa terra. E essa missão é clara: resgatar o perdido. Resgatar o pecador. E aí eu pergunto, quem aqui é pecador? Todos nós somos pecadores. A missão que Jesus ele veio cumprir foi justamente nos dar uma oportunidade de retornarmos à presença de Deus. De retornarmos àquilo que Adão e Eva eles tinham a oportunidade de viver todos os dias lá no jardim. A presença plena de Deus, a comunhão com o Senhor. E Jesus ele veio aqui para nos mostrar esse caminho de volta. E aí, Jesus já estava aqui, já estava com os seus discípulos, ele já estava levando essa palavra. E se Jesus ele veio para resgatar os pecadores, aonde ele estaria pregando? Para os pecadores. E é justamente aonde nós chegamos, lá no capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Então, os publicanos, eles eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Eles cobravam dinheiro dos judeus. E por conta disso, os judeus viam os publicanos como traidores e não gostavam de ficar perto deles. E aqui também nós temos, falando de outros pecadores, né? E aí lá no versículo 2, vem dizendo que os fariseus e os mestres da lei criticavam a atitude de Jesus. Então vamos lembrar que os fariseus eram uma seita da época que eles tinham todo o conhecimento da palavra. Né? Naquela época, ser um fariseu era motivo de orgulho. Eles eram de um nível elevado. A partir da vinda de Jesus, que ser um fariseu virou algo mais pejorativo, porque ele vem, na verdade, mostrando aquilo que os fariseus de fato faziam. Mas até então, ser fariseu era excelente. Tanto é que o próprio Paulo, quando ele vai falar dele, ele diz: eu sou fariseu. Eu era fariseu, por quê? Porque ele conhecia a lei. Ele mesmo dizia que ele era irrepreensível na lei. Só que aí o que nós estamos vendo aqui? Aqueles que conheciam a palavra, que eram os fariseus e os mestres da lei, eles estavam ali para ensinar a lei. Ou seja, eles tinham acesso às promessas de Deus. E os fariseus também conheciam. E aí, os fariseus e os mestres da lei, que deveriam ser os conhecedores da palavra, estavam ignorando a palavra. Porque a palavra dizia a todo instante que Deus enviaria um pastor para recolher as suas ovelhas que estavam perdidas. Mas esses mestres da lei, esses fariseus, estavam ignorando essa parte das Escrituras. Porque eles se achavam melhores. Eles se achavam melhores do que aqueles ditos pecadores. E eles vão confrontar Jesus. E aí é justamente diante desse confronto dos fariseus para Jesus, quando eles dizem que Jesus estava ali com os pecadores, que é que Jesus conta essa parábola. Então, na verdade, essas 3 parábolas, que segundo alguns estudos, né, até pode ser considerado como uma só, porque elas todas falam do mesmo assunto, terminam da mesma forma, mas a parábola da ovelha perdida que nós lemos e da moeda perdida ou da dracma perdida,
Jesus conta para tentar explicar para aqueles que deveriam ser os conhecedores da palavra, mostrar que a palavra estava se cumprindo. Então, ao ser confrontado da atitude dele, Jesus ele vem e conta a parábola da ovelha e a parábola da dracma. E vocês podem perceber que são duas histórias bem similares. Nas duas, na primeira é um homem, na segunda é uma mulher. Na primeira, o homem tem 100 ovelhas, uma se perde. Ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma. E quando ele encontra, ele se alegra, volta. E na história da dracma, agora é uma mulher. Da mesma forma, ela tinha 10 moedas, ela perde uma e ela vai atrás dessa uma perdida. Ela encontra e se alegra. E nas duas histórias, vai dizer lá no 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E lá no 10 vai dizer, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus ele usa essas duas parábolas, também a terceira, que eu não vou ler agora, a do filho perdido. Mas o objetivo dessas duas parábolas é mostrar a misericórdia de Deus. É mostrar o amor de Deus. Por quem? Por nós. Nós, pecadores. Nós, que um dia estávamos indo a caminho do inferno. Jesus ele usa essa parábola para mostrar a importância que o Senhor ele dá para as nossas vidas. Porque na parábola da ovelha eram 100. E se você tem 100 ovelhas e uma some, você vai atrás dessa uma? Ou você vai ficar feliz com as 99 que você ainda tem? Imagina algo que vocês gostam de colecionar. Se você perde um, mesmo você já tendo vários, vocês iriam atrás ou não iriam? Ou deixariam de lado? Jesus ele está tentando mostrar para esses fariseus e mestres da lei que ele veio cumprir algo que foi designado pelo Pai. Buscar aqueles que estavam perdidos. Quero que vocês abram comigo lá em Marcos 2. Marcos 2, a partir do versículo 13, conta do chamado de Levi, que é Mateus. Diz assim: de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Detalhe, Mateus ele era publicano. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E essa passagem aqui ela é bem interessante, né? Porque mais uma vez Jesus, isso foi antes dessa história, mas Jesus estava sendo confrontado mais uma vez. Por quê? Por que você está com os pecadores?
mais uma vez, aqueles que eram detentores da palavra, que deveriam entender aquilo que Deus prometeu, olhar para Jesus e entender que a promessa estava se cumprindo nele, não conseguiam enxergar aquilo que Jesus estava fazendo. E aí Jesus ele diz que o médico, ele não vai atender quem está bom. O médico, ele vai atender quem precisa, ele vai atender o doente. Mas diante de Deus, todos nós estávamos doentes. Mas Jesus ele diz isso porque os fariseus eles não se viam como doentes. Eles não enxergavam para eles mesmos e achavam que eles tinham um problema, ou que eles tinham que se arrepender de algo, que eles precisavam ser encontrados. Mas esses pecadores, ao ouvir Jesus, entendiam que eles estavam perdidos e naquele momento Jesus os estava encontrando. E aí, ele vai continuar dizendo: eu não vim chamar justos, ou eu não vim buscar os justos, mas os pecadores. E aí nós vemos que nessa parábola da moeda perdida, ele diz que quando a mulher perde essa moeda, ela acende uma candeia e varre a casa e procura até encontrar. E eu estava refletindo sobre isso, né? E algo bem claro ficou na minha mente. Lá em Salmo 119, 5, não precisa abrir não, que está aqui na minha folhinha, eu vou ler rapidinho. Diz assim: lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá em João 8, o próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora vamos lá para João, no capítulo 1. É uma passagem que eu amo. A partir do versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No 4 vai dizer: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nessa parábola da dracma, se a mulher ela precisou acender uma candeia, uma lamparina, significa que o local onde ela estava procurando não tinha luz ou tinha pouca iluminação. E se Jesus ele usa essa parábola para falar dos pecadores, precisamos entender o que nós podemos tirar disso. O que nós acabamos de ler. O próprio Jesus ele declara: eu sou a luz do mundo. Quem está com Jesus não anda em trevas. Então Jesus, ele entendeu a nossa posição de pecador. Um pecador, ele está nas luzes ou nas trevas? Nas trevas. Um dia eu estava nas trevas, assim como vocês estavam. Ou assim como alguém aqui pode ainda estar nas trevas. E de fato, nas trevas não tem como sermos encontrados, a menos que se acenda uma luz. E nós vemos pela palavra que essa luz é o próprio Jesus. Jesus ele veio à terra e ele trouxe a luz. E essa luz nós vimos e vemos em tudo aquilo que ele fez. Jesus ele trouxe a luz da verdade. Jesus ele trouxe a luz do arrependimento. Jesus ele trouxe a luz da nova oportunidade de sairmos da escuridão e irmos para a luz com ele. E vai
dizer que ela varre a casa e procura atentamente, ou aquela palavra bonita, diligentemente. E isso, essa palavra, o sinônimo dela é zelo, cuidado. E é exatamente aquilo que o Senhor, Ele tem por nós. E justamente por ter esse amor, esse zelo tão grande, que Ele fez questão de enviar o seu Filho para nos tirar dessa treva. Para nos dar a oportunidade de sermos encontrados por Ele. Então, um dia, nós éramos uma dracma perdida. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele veio. Ele iluminou, Ele abriu os nossos olhos, Ele nos buscou até nos encontrar. E para Ele, uma vida faz toda a diferença. Às vezes nós podemos olhar para nós mesmos e olhar para a multidão que nos cerca e pensar, eu sou só mais um. Se eu sair, não faz diferença. Eu conheço essa palavra já. Eu sei que Jesus ele morreu por mim. Mas não é assim que eu me sinto no momento. Então, se eu sair, ninguém vai sentir minha falta. Eu vou ser muito sincera com vocês. Talvez realmente ninguém sinta a sua falta. Porque nós somos humanos, nós erramos e muitas das vezes nós somos egoístas. Mas o Senhor, Ele vai sentir. O Senhor, Ele sente a falta de cada um que se perdeu. Tanto daquele que ainda nem se deu a oportunidade de se achegar a Ele, quanto daquele que um dia estava na presença, mas saiu. E eu digo que talvez nós não sintamos a sua falta, porque é isso aqui que a palavra vai dizer. Os fariseus, eles não estavam preocupados com aqueles pecadores. Se possível, eles queriam os pecadores bem longe, para não se contaminar, porque eles se achavam demais. Mas Jesus, ele vem mostrando justamente isso. Talvez não seja importante para você, mas para o Senhor é. É só uma em 100. É só uma moeda em 10. Mas para o Senhor vale a pena. Se fosse uma em 1000, uma em 1 milhão, não importa. Entenda. Nós temos valor sim diante do Senhor. Que outro Deus que enviaria o Filho para morrer por um pecador? Somente o nosso. Somente o único e verdadeiro. Então aqui Jesus ele vem mostrando. Os pecadores, eles precisam de uma chance. Os pecadores, eles precisam encontrar o caminho. Os pecadores, eles precisam ser resgatados. Como eu falei, nós somos pecadores e nós fomos resgatados pelo Senhor. O Senhor, ele veio à terra, assim como nós cantamos. Não somos mais uma dracma perdida. E eu acho muito linda essa música, porque na parte do Tales, onde ele representa Jesus, ele fala, por isso é que eu desci do céu e acendi a minha luz e te procurei. Entenda o valor que você tem diante do Senhor. Entenda, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos ama. O Senhor, ele quer resgatar aqueles que estão perdidos. O Senhor, ele tem algo novo para fazer. O Senhor, ele tem nova chance para nos dar. O Senhor não quer que fiquemos nas trevas, sem rumo. A verdade já foi revelada a nós. A luz, ela já resplandeceu em nosso meio. Você tem a oportunidade de se deixar
ser encontrado pelo Senhor. E aí, como eu falei, Jesus ele veio, ele nos deu a palavra, ele nos deu a oportunidade de arrependimento. E agora, lá naquela história, onde um dia nós fomos expulsos da presença de Deus, Jesus ele veio para restaurar essa comunhão. E é isso que o Senhor ele quer fazer essa noite. E todos aqueles que necessitam restaurar a comunhão, restaurar o amor. Você pode estar pensando, não, mas eu sou pecador. Não, mas eu estou com muitas falhas. Tenha coragem, igual Mateus teve, de não se importar com aquilo que estavam dizendo. Se deixe ser encontrado por Jesus. Porque Ele está procurando você. Ele está procurando aqueles que nessa noite estão se sentindo perdidos. Ele veio para nos encontrar. Então, se deixe ser encontrado. Que aquilo que Ele precisa transformar, Ele transforma depois de te achar. Primeiro Ele te acha, depois Ele te limpa, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te restaura. Então não tenha medo, não se importe com aquilo que vão falar, com aquilo que vão pensar. Mateus não estava nem aí, recebeu Jesus na casa dele. Que problema com que vão achar que eu sou pecador? Jesus me aceitou assim e agora Ele vai me transformar. Não perca a oportunidade de sair daqui sem se deixar ser achado por Jesus. Deixe que Ele te ache e Ele vai te limpar. Outro ponto interessante é que nas duas, na verdade nas três histórias, vai falar sobre a alegria que Deus ele sente quando um filho volta, quando um filho é encontrado. Nós precisamos viver essa alegria. Nós precisamos entender essa alegria. Nós muitas das vezes olhamos para Deus e só conseguimos ver aquele Deus que impõe ordens, leis, o que não pode fazer. Mas temos que entender que esse Deus é aquele que nós chamamos de Pai. E Ele, como Pai, Ele ama o seu filho. Deus ama vocês. Deus ama cada um de vocês. E a alegria que existe no céu quando um pecador retorna é indescritível. A alegria que existe no céu quando nós nos derramamos diante de Deus, reconhecemos as nossas falhas, mas entendemos que não conseguimos viver sem Ele, é indescritível. É tão grande que Jesus vai dizer na primeira parábola que a alegria é maior por encontrar um do que por aqueles 99 que nem saíram. Nossa, mas e os 99? Os 99 já estão na presença do Senhor. Eles já estão vivendo a plenitude da presença e da comunhão. Mas imagina a alegria do Senhor ao ver você retornar. Imagina a alegria do Senhor ao poder te encontrar. Ao poder te tirar das trevas. Ao poder te dar uma nova chance. Ao poder permitir que você volte à comunhão plena com Ele. Essa alegria é indescritível. E algo interessante que a própria palavra vai dizer, que nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar também com os que estão. Isso significa que não é somente no céu que tem que haver uma festa quando uma dracma é encontrada. Aqui na terra também.
Nós, como irmãos em Cristo, nós, como família, como igreja, precisamos nos alegrar com aqueles que estão sendo encontrados também. Porque eu volto a repetir, Jesus ele contou essa história justamente porque os fariseus e os mestres da lei não estavam felizes com os pecadores sendo encontrados. E muitas das vezes nós podemos nos achar nessa posição. Nós podemos nos achar na posição das 99 que não foram embora e olhar para aquela uma e achar que ela não é digna de voltar. Nós podemos ser uma das 9 dracmas que não se perderam e olhar para aquela uma e achar que ela não é importante. Diante do Senhor, esse é um pensamento totalmente equivocado. Falamos disso hoje de manhã, inclusive, que a ética do reino é diferente. É difícil, mas é melhor. Então, se há festa no céu, precisa haver festa aqui. Se os anjos de Deus se alegram, nós precisamos nos alegrar. E eu digo isso porque agora essa responsabilidade ela também está conosco. Nós fomos iluminados pelo Senhor. Nós encontramos o perdão, encontramos a salvação, encontramos o arrependimento. E agora que nós conhecemos isso, nós não podemos olhar para aquela uma dracma perdida e dizer que ela não pode voltar, que ela não pode ser achada, ou que ela não deve ser achada. Nós precisamos olhar, ir atrás também, buscar. Não é como assim? É simples. Jesus ele já veio, ele já deu a palavra, ele já morreu por nós, ele já ressuscitou. E o mesmo diz o quê? Que agora a responsabilidade está conosco de levar essa palavra. Como que um pecador que está nas trevas, ele vai receber essa luz? Jesus não vai voltar em carne e osso de novo e ser crucificado de novo. Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. Aquilo que ele disse sobre ele mesmo, eu sou a luz do mundo. Ele disse também em relação a nós, vocês também são a luz do mundo. Vocês também são o sal da terra. Vocês também são aqueles que estão aqui para fazer a diferença. Por exemplo, esse congresso é a oportunidade que Deus está usando para mais uma vez relembrar àqueles que já foram achados que um dia vocês estavam no pecado, nós estávamos no pecado e o Senhor nos procurou e nos encontrou. E também para mostrar para aqueles que porventura não conheciam e não sabiam que se você hoje se encontra nas trevas, o Senhor ele está aqui. O Senhor está aqui. A luz do Senhor está neste lugar. A luz do Senhor já está acesa. A verdade, a palavra, o amor. Tudo aquilo que Jesus ele veio trazer está aqui neste lugar. Então você também tem a oportunidade de se deixar ser encontrado pelo Mestre. Eu quero que vocês abram agora em Lucas 19, eu já estou encerrando. Em Lucas 19, nós vamos ter mais uma história de mais um publicano, pecador, que era uma dracma perdida e que foi encontrada pelo Senhor. Vai dizer assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, talvez do meu tamanho, não o conseguia por causa da multidão. Assim,
correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa história, ela de fato resume a história da dracma. Jesus já tinha muitos seguidores fiéis, mas tinha um ali naquele meio, um que era pequeno, subiu numa árvore e provavelmente ele já estava ouvindo aquilo que Jesus estava pregando e com certeza já havia algo dentro dele sendo transformado. Jesus enxergou Zaqueu. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Mais uma vez, as pessoas ali à volta começam a questionar essa ação de Jesus, porque não entendem que Jesus estava cumprindo o seu propósito de trazer salvação. E aí, Jesus chega numa casa que estava em trevas. Ele era pecador. Mas ao chegar aonde Jesus chega, há transformação. Aonde Jesus chega, as coisas precisam voltar para o seu devido lugar. E é exatamente isso que vimos nessa história. Quando Jesus ele chega e ele leva junto a sua luz, Zaqueu é transformado. Zaqueu ele entra num processo de transformação, de arrependimento. Nós vemos isso claramente na fala dele. Ele já prontamente se desculpa daquilo que ele fez. Se arrepende e toma uma nova atitude. E Jesus ele conclui dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se há trevas na sua casa, permita a entrada de Jesus. Se há trevas na sua vida, permita a entrada de Jesus. Porque quando ele entrar com a luz dele, quando ele entrar com a verdade, quando ele entrar com o amor, quando ele entrar com a justiça, quando ele entrar com todos os atributos que ele tem, e com tudo aquilo que somente o Senhor pode fazer, vai haver salvação. Vai haver transformação. E aquele que estava perdido, ele vai ser encontrado pelo Senhor. Seja como Zaqueu, seja como Mateus, seja como aqueles pecadores que não tinham medo daquilo que iam falar. Se preocupe somente com aquilo que Jesus pode fazer. Jesus, ele tem o poder para tirar toda a treva, todas as trevas que há em mim, que há em você. No nosso coração, no nosso pensamento, nossas atitudes. Ele veio para nos buscar. Ele veio para nos encontrar. Que possamos sair desse congresso, esses 2 dias de congresso, cientes daquilo que Deus fez por cada um de nós. A cada um o Senhor deu a oportunidade de sair das trevas e ser encontrado. Que possamos sair do congresso
entendendo que temos um valor único diante do Senhor. O próprio Deus vai falar em sua palavra que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Ele não vai esquecer. Então, se você entrou aqui se sentindo uma dracma perdida, se sentindo algo insignificante, que ninguém está encontrando, que ninguém está vendo, saiba que Jesus está te vendo. Jesus, Ele está te vendo. E Ele pode transformar a sua vida, te dar uma nova oportunidade. E aí você vai poder cantar como nós cantamos. Não sou mais uma dracma perdida. Porque o amor do Senhor me encontrou. Ele desceu à terra por amor de mim e de vocês. Ele nos tirou de onde estávamos. E nos colocou no caminho da comunhão com o Senhor mais uma vez. Para finalizar, eu vou ler lá em Romanos. Só para fortalecer aquilo que eu já falei, mas em Romanos 5, a partir do versículo 5 também. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando ainda estávamos em trevas, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus, ele não veio morrer pelos justos. Ele não veio. Se eles não tinham pecados, se os fariseus não tinham pecados, para que eles precisariam de um Salvador? Eu sei que eu preciso de um. Então Jesus, ele morreu por nós quando nós ainda estávamos lá nas trevas. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados com o Senhor. Nós um dia fomos uma dracma perdida. Mas o Senhor, Ele veio e nos resgatou. Não esqueçam disso. Lembrem-se todos os dias daquilo que o Senhor fez por cada um de vocês. Se estiverem fracos, se estiverem desanimados, se estiverem querendo desistir daquilo que o Senhor colocou para vocês fazerem, lembre-se, um dia eu estive em trevas. E mesmo estando em trevas, Deus me amou. Deus me amou de uma tal forma que entregou Jesus para nos dar uma segunda chance. Hoje não somos mais uma dracma perdida. O Senhor nos encontrou. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém. Sou uma irmã Márcia. Já está entregando uma liderança aqui para Carol.
A foto. É só a foto. Eu perguntei se eu tenho que abrir um presente. Tem? Olha só. Glória a Deus. Eu estava ali quando a Carol pregava.